questões de biologia. Vamos lá, 5 questões de biologia. Verme cabeça de martelo, imortal, surge no Brasil e preocupa os biólogos. O espécime é considerado perigoso, pois libera uma substância tóxica. O verme, de formato achatado, ele já está querendo dizer que tipo de verme que é esse, é um plateuminto ou um nemateuminto. Então a questão também da capacidade de regenerar, multiplicar. E erradicar esse verme, utilizar luvas de proteção, jogar sal e vinagre sobre o animal, porque ele vai perder água quando você joga, porque o meio que ele vai estar é muito mais salgado do que o meio dele. Vamos lá. O animal mencionado no excerto pertence ao filo dos plateumintos, ou seja, é o filo dos vermes achatados. Se fosse cilíndrico, seriam os nemateumintos. Aqui é uma questão clássica, né? Porque, poxa, já que tem mais nemateuminto, a gente dá para excluir e excluir as duas que estão em menor quantidade. Por isso que toma cuidado com esse tipo de estratégia na prova. E pode se reproduzir na forma assexuada, ou seja, se ele vai se multiplicar e vai ter uma menor variabilidade genética, é de maneira assexuada. Já sabemos que há, mas dando sequência, ao entrar em contato com sal e vinagre, o animal morre por perda de água, por osmose. Osmose é o transporte de água e ele perde água, que nem eu falei anteriormente, porque o meio que ele está é mais hipertônico. Consequentemente, ele perde água para o meio. Por isso que se joga sal e água, que é o mesmo princípio que se joga sal ou se joga algum tipo de relacionado desse tempero em moluscos também, e outros aqueles animais que tem também na época do inverno, dos caramujos. 27, uma questão super tranquila. Fala que a erisina está entre os principais hormônios que são liberados na atividade física, especialmente pelos músculos, e pode ser ótimos benefícios para a saúde. Além de obter propriedades anti-inflamatórias, ela atua no tecido adiposo, perfeito, de modo pode ajudar no gasto energético por meio de lipídios e contribuir para o emagrecimento, beleza. A irisina é transportada no corpo por meio de... gente, se ela é um hormônio, ela tem que ser pela corrente sanguínea. E apesar de que as outras aqui não tem o menor sentido o transporte aqui, porque nenhuma delas faz um tipo de transporte. À exceção das sinapses nervosas, que pode realmente a gente falar que transporta os neurotransmissores. Vamos lá. Síndrome de Bernardelli é uma doença genética autossômica recessiva, ele já está afirmando, rara, que se caracteriza pela quase ausência no tecido adiposo no corpo. Em fevereiro de 2020, havia 38 casos dessa síndrome no Rio Grande do Norte. Esse número representa 69% dos casos no país. Uma das explicações pela grande incidência no estado é relacionada à consanguinidade. O que significa isso? Vamos dizer que é filhos entre pessoas da mesma família. A prevalência de consanguinidade, conhecida em alguns municípios, chegava a 33% dos casais eram da mesma família, ou seja, 1 em cada 3 casamentos, pessoas que sabiam que eram parentes. Aí aquela questão clássica de genética. Por que nesse ponto, o que acontece quando nós temos pessoas que são parentes e favorece uma doença genética consanguínea, principalmente se for pessoas de heterozigoto. Se o gene for azinho, cada uma delas carrega o gene recessivo e, consequentemente, o filho pode ser azinho e gerar esse tipo de doença. Vamos lá. As reduzidas taxas de recombinações gênicas entre indivíduos relacionados a essa doença. Sim, tem a ver com a reduzida taxa de recombinação gênica, só que não é a resposta mais certa. Ao aumento da frequência de cruzamentos entre indivíduos heterozigóticos apresentados, que é exatamente essa questão que foi apresentada se fosse no gene. É dessa forma que acontece muito isso. Outra questão que acontece isso também é na família real da Grã-Bretanha, que eles também têm esse caso de consanguinidade que vai favorecer o aparecimento de síndrome ou doenças que tem característica autossômica recessiva pelo cruzamento, onde essa família vai gerando cada vez mais a possibilidade desse síndrome ou doença aparecer. 29. Em gatos, o padrão da cor de pelagem consiste em uma herança ligada ao sexo, exatamente. Isso quer dizer que é ligado perfeita a palavra certa, ligado ao cromossomo X. E aqui em cima que é onde nós temos qual que pode ser. Em machos, a pelagem
branca representa a pelagem branca e preta é representada pelo alelo P, perfeito. Os machos de pelagem branca e amarela apresentam o alelo A, perfeito. As fêmeas podem apresentar tanto o padrão dos machos, no entanto, fêmeas que apresentam a pelagem branca, preta e amarela, a famosa tricolor. Por isso que fala, todo gato que tem 3 cores são gatos que têm, são gatos fêmeas, são gatas na verdade. Esse fenótipo de 3 cores ocorre por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui no lado. No questão dos homens, como é XY nos gatos, qualquer gene que ele tem aqui em cima que vai dar a cor dele. Se for P, vai ser preto. Se for A, vai ser amarelo. E o P, por mais que o A também pode ser do branco, são outros fatores que geram o gato branco, que vai inibir a coloração da pele. Mas é bem simples. Já nas gatas, elas podem ser em 3 situações diferentes. Ela pode ser pezão, pezão, vai ser preta. Pode ser azão, azão, amarela. Também tem aquela questão que eu falei dos machos, que se tiver um outro gene epistático, vai fazer com que fique branca. E também pode gerar pezão, azão, que nesse caso vai ser, junto com aquele gene, uma gata tricolor. Isso acontece por quê? Durante a embriogênese são formadas células com aneuploidias. Não pode ter essa alteração. Durante a meiose, a permutação entre os cromossomos X e Y. Não pode haver essa permutação entre X e Y. De outra, está falando de gatas, não de gatos. Os alelos P e A estão localizados no cromossomo sexual Y. Se fosse assim, seria restrita ao sexo, mas aqui é uma herança ligada ao sexo. D. Os alelos P e A estão ligados no mesmo cromossomo sexual. Não é no mesmo, são cromossomos diferentes. E a inativação aleatória de um cromossomo X em células da pele. Perfeito, é a inativação aleatória do cromossomo X. Esse processo a gente chama de lionização. Questãozinha bem clássica também. Muito bom, lionização. D, última, no início dos anos 90, um cientista de Yale, Universidade dos Estados Unidos, usar as estelas HeLa para descobrir as células humanas cancerosas, que contém uma enzima chamada telomerase. E olha o que ela faz, reconstrói os telômeros. A presença da telomerase permite que as células regenerem seus telômeros indefinitivamente. Isso explica a mecânica da imortalidade das células cancerosas HeLas. Perfeito. O mecanismo descrito nesse excerto está relacionado ao fato de, muito simples, a telomerase repor nucleotídeos nas extremidades do cromossomo. Isso aqui ele bem falou aqui em cima, da reconstrução dos telômeros. Porque você bem lembra, a cada mitose que ocorre, mesmo que a gente forme uma célula filha geneticamente igual à mãe, há uma desgaste nos telômeros. Esse desgaste nos telômeros vai chegar uma hora que ele chega no limite de Hayflick, onde ele não consegue mais fazer divisão. Isso é um problema muito grande e as células cancerosas não têm esse problema, porque eles usam a enzima telomerase para adicionar nucleotídeos e nas extremidades do cromossomo. Muito boa essa questão também.